Olá, graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família. É um enorme prazer para nós podermos participar desses 79 anos da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. É uma grande comemoração, né? Muito tempo de caminhada. E nós agradecemos o privilégio, né, de podermos fazer parte deste momento tão especial na sua vida, na vida dessa comunidade tão querida. E agradecemos aí a oportunidade, né, dos pastores de nos confiarem este momento de palavra, de edificação. E nós queremos parabenizar desde já a Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos pelos seus 79 anos, uma caminhada de grandes lutas, certamente, mas com muitas vitórias. E isso é uma grande alegria, né? Quando nós podemos olhar para trás e vermos as coisas que Deus faz através da nossa vida, através da história, através de cada contexto, cada pessoa que já passou por essa comunidade e que está ainda hoje tendo a oportunidade de caminhar com esta igreja. Recebam o nosso abraço desde já, né? O abraço meu, da minha família e da Igreja Evangélica Nazarena de Guarapuava. Nós parabenizamos vocês e desejamos todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Aniversário, sempre quando nós pensamos em aniversário, nós pensamos em um tempo de recordação. Nós começamos a lembrar de algumas coisas e é muito importante isso. Faz parte da nossa caminhada lembrarmos do nosso passado para que nós possamos ajustar os focos do nosso presente, para que nós possamos atingir um futuro daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos e que principalmente o Senhor quer, né, da nossa vida. E para isso eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá em Romanos capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Veja que interessante, o texto que nós lemos menciona 3 fases muito distintas da história. Fala sobre o passado, fala sobre o presente e fala sobre o futuro. E por que é muito importante nós pensarmos sobre estas 3 fases da história? O texto deixa muito claro que tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi escrito no passado, ou seja, aquelas histórias do passado, aquelas histórias que as Escrituras nos contam, os detalhes que nós conhecemos das histórias, elas têm um porquê disso. Deus nos deixou esta escritura, Deus nos deixou esta carta para que hoje ela possa trazer benefícios para nós. Elas servem para o nosso presente, é isso que a Bíblia diz, que tudo que foi escrito foi nos escrito para nos ensinar. Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, trouxe até nós essas histórias para que nós pudéssemos trazer à nossa memória e assim trazendo à memória aquelas experiências vividas por homens e mulheres de Deus, nós possamos junto com isso aprender, somos ensinados no presente e tem isso um objetivo, Quando nós aprendemos, nós começamos a perseverar e a ter um bom ânimo. É muito importante isso, perseverar e ter um bom ânimo. Eu sei que essa igreja já está caminhando aí há 79 anos de existência, para a glória de Deus, mas é muito importante, que a igreja entenda sempre o papel que ela tem diante da sociedade e principalmente a característica e a necessidade de perseverar. Por quê? Nós precisamos perseverar. O texto deixa muito claro para nós o porquê nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar para que nós mantenhamos a nossa esperança no futuro. Olha que palavra interessante
Que palavra que nos ajuda a mantermos o foco. E nesse sentido de manter o foco, de ajustar as lentes, né, do presente, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 20. O contexto ali que está sendo escrito, que Deus traz essa palavra através do profeta Ezequiel, é justamente uma palavra de julgamento, né? Mas o versículo 20 diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Como disse, essa palavra é uma palavra de julgamento. É uma palavra onde Deus está tratando com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém especificamente. Mas o que eu quero destacar dessa palavra, especificamente neste aniversário, é mencionar a vida de 3 homens de Deus que o Senhor faz questão de mencionar aqui nessa passagem de Ezequiel, que é a vida de Noé, a vida de Daniel e a vida de Jó. Olha que interessante, quando nós pensamos, nós tínhamos dito que é importante nós olharmos para o passado, para que nós possamos aprender com o passado, com as histórias do passado, para que nós ajustemos as lentes do presente, a fim de que tenhamos perseverança e bom ânimo, para que tenhamos uma esperança no futuro. E pensando sobre a vida desses 3 homens, eu gostaria de destacar em cada uma dessas vidas um aspecto muito importante para nós como igreja, você como Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos e cada um de nós cristãos podermos pensar sobre isso e ajustarmos de acordo com os ensinos desses grandes homens de Deus. E o primeiro exemplo é o exemplo de Noé. E o que Noé é para nós? Noé é um exemplo de perseverança na pregação, né? Olha que interessante, essa história está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 a 9. Você conhece muito bem essa história e você sabe que havia uma grande impiedade sobre a terra nos dias de Noé. Noé é caracterizado por um chamado, a história dele menciona um grande chamado que Deus faz a ele como um homem justo da sua geração. E Deus então permite que Noé construa uma arca e Noé passa a ser um pregador da salvação. A pregação que Noé fez naqueles dias certamente foi um enorme desafio, porque as pessoas não acreditavam que haveria possibilidade de haver chuva, porque até aqueles dias não havia tido chuva sobre a face da terra. Então essa possibilidade praticamente não existia aos olhos humanos. E Noé teve um grande desafio diante de si, o desafio de pregar a salvação e de dizer que o tempo estava terminando, que logo Deus enviaria um grande dilúvio sobre a face da terra. E os homens precisariam acreditar nessa palavra. E quando nós pensamos sobre a nossa vida hoje, não é diferente, né? Nós igualmente vivemos num momento de grande impiedade da face da terra. Os dias, cada vez mais nós vemos notícias desagradáveis de grande impiedade, a corrupção correndo largamente sobre a face da terra. E igualmente Noé, nós temos um chamado. E qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é para pregar a salvação. Nós sabemos que as portas estão se fechando. Logo o Senhor fechará essas portas. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que está muito próximo disso acontecer. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é o mesmo de Noé, né? Ser um exemplo de perseverança na pregação. A pregação ela é fundamental, mesmo que nós enfrentemos desafios na nossa vida, na nossa caminhada, porque existem desafios e quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos do que Deus nos diz para fazermos, nós muitas vezes colhemos consequências disso.
não é? É desafiador, porém, nós sabemos que essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Essa é a vontade do Senhor para a igreja de São José dos Campos e para todos os cristãos sobre a face da terra. Então fica o exemplo para nós de pensarmos sobre a vida de Noé, assim como a Igreja Evangélica Nazarena de São José tem sido durante esses anos um arauto de pregação dessa palavra, que hoje cada um de nós possamos olhar para o presente e desejarmos perseverar nessa pregação desta importante e preciosa palavra do Senhor. Segundo exemplo que nós enxergamos nesse texto é o exemplo da vida de Daniel. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, o que Daniel nos exemplifica? Daniel nos traz o exemplo de perseverança na oração. O livro de Daniel nos mostra que os dias de Daniel também eram dias extremamente difíceis. Dias de cativeiro, dias em que não se havia esperança, um povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, e no meio deste povo estava Daniel. E Daniel chega neste lugar e a sua decisão é não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel continua fiel a Deus, continua desejoso por fazer a vontade de Deus. E toda a história de Daniel, os dias de Daniel sobre a face da terra, nós enxergamos isso. Até mesmo o momento em que ele já está com mais idade, e a Bíblia diz que foi feita uma grande cilada para Daniel, e Daniel não duvidou. Daniel continuou e perseverou naquilo que ele fazia, que era o seu relacionamento com Deus. E todos os dias a Bíblia diz que por 3 vezes ao dia Daniel ia diante das suas janelas viradas para Jerusalém e ele intercedia, ele orava, ele cumpria o seu chamado. Creio que as suas orações eram basicamente no sentido de restauração de Israel, para que Israel voltasse, se arrependesse, para que Israel pudesse novamente voltar para a sua terra. Hoje, igualmente, nós também enfrentamos tempos difíceis sobre a terra. Nós temos a resolução no nosso coração de seguirmos ao Senhor e de não nos contaminarmos. E é importante que nós perseveremos nesse processo de não nos contaminar, mesmo que nós estamos diante de uma situação tão difícil e pessoas querendo nos corromper, pessoas tentando levar a igreja a se afastar do seu propósito. É muito importante que a igreja continue perseverando em não se contaminar e, principalmente, que a igreja seja um exemplo de perseverança em continuar intercedendo. Você é responsável pela intercessão da sua comunidade, pela intercessão do seu bairro, pela intercessão da sua cidade. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E esta palavra que nós temos do Senhor, profética, ela nos ajuda, sim, e nos faz entender que nós temos um papel relevante como igreja diante da sociedade. E nós precisamos fazer valer o nosso papel de intercessores pela comunidade e pela sociedade que está ao nosso redor. E o terceiro e último exemplo que eu gostaria de deixar aqui para nós pensarmos é o exemplo de Jó. Jó é um exemplo de perseverança na provação. Jó era um justo da sua geração, o homem mais justo. Jó foi provado, perdeu tudo que ele tinha por uma questão de uma provação, por uma questão de passar num teste que estava sendo feito à vida dele. Mas, contudo, a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor. Jó não blasfemou em sua vida. E o que isso nos traz de lição para nós? Igualmente, nós somos justos. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo Jesus, ainda que não sejamos perfeitos, mas nós somos justos em Cristo Jesus e justos no meio de uma geração corrompida.
E igualmente Jó, nós muitas vezes enfrentamos provações como pessoa, como família, como igreja, mas ainda assim nós precisamos entender que as provações que vêm sobre a nossa vida, elas servem para fortalecer a nossa fé, para nos levar ao crescimento espiritual. E o mais importante, dentre a provação, é mantermos firmes a nossa vida com o Senhor e jamais abrirmos a nossa boca para pecarmos ou blasfemarmos contra o Senhor, né? Falarmos aquilo que não deve. Deus continua conosco, Deus está conosco, Deus está fortalecendo o seu povo e você é parte importante deste chamado de Deus. Para nós encerrarmos, eu gostaria de levar você a refletir sobre esta palavra como Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos e a importância do papel desta igreja em continuar a ser um exemplo de perseverança na pregação, um exemplo de perseverança na oração e um exemplo de perseverança na provação. O texto que nós lemos de Ezequiel, como eu disse no início, era um texto de sentença. Mas Deus está trazendo esses 3 nomes, porque esses 3 nomes tinham uma coisa em comum. Tanto Jó, quanto Daniel, quanto Noé eram homens justos de sua geração. E o chamado de Deus para nós é andarmos em novidade de vida, é andarmos seguindo as pegadas do Senhor. E a minha oração para você, a Igreja de São José dos Campos, é que vocês e nós continuemos firmes, seguindo as pegadas do Senhor Jesus, amando ao Senhor até a sua vinda, né, sendo exemplos de vida com Deus, exemplo de perseverança, para que nós possamos manter um bom ânimo e a esperança para o nosso futuro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e esta igreja querida, e que esta igreja cumpra o seu chamado a cada dia, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe. Tchau. Espero que você tenha sido tocado com essa palavra. Espero que o Espírito Santo de Deus falou com você através da vida do pastor Gilson, né? Então esse foi mais um Quartas de Vida, que você possa ter realmente glorificado o nome do Senhor através dessa mensagem. E quarta-feira que vem temos mais uma meditação, e agora do Fábio, né, do Fabão, que tantos conhecem, da Igreja Evangélica Nazareno de Cana Verde. Então, uma boa semana, que Deus te abençoe e até quarta que vem. Tchau, tchau.